Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, não posso começar esta audição, apesar de não estar relacionado consigo, mas como falou da presença hoje do Parlamento Nacional na Ucrânia, referir que, tendo sido o convite feito ao Parlamento português, consideramos que aquela visita que se realiza hoje em Kiev não passa de um abuso de poder que viola claramente o princípio da representatividade e da proporcionalidade, violando, em última instância, o artigo 157 da Constituição, no seu número 1, em que os deputados não são alvos de qualquer processo disciplinar por parte do Sr. Presidente da Assembleia da República. Bom, não obstante este facto que consideramos, já vimos as imagens postadas pelo Sr. Presidente da Assembleia da República na internet e estamos muito atentos ao que está a ser feito lá, qual a influencer, da forma como está a gerir os trabalhos, mas esperemos que corra bem e que os acordos bilaterais e a parceria com a Ucrânia funcione e que, de facto, estejamos ao lado da Ucrânia neste processo. Ao final de um ano das suas audições nesta Casa, existem aqui tempos que são necessários de ponderar e tentar perceber. Nós já tivemos uma fase em que o Governo Socialista anunciou como vai arrancar de tal forma o pipeline que seria algo que estaria quase pronto aqui em 2026, 2027, depois as datas começaram a andar, e aquilo que lhe perguntava concretamente é: o acordo está feito entre Portugal, Espanha e França, mas precisamos de datas, precisamos de concretização e precisávamos de algo mais efetivo e que, de alguma forma, o Governo nos pudesse transmitir, de facto, algo mais concreto, porque ultimamente o Sr. Ministro Eduardo Cordeiro também anda meio desaparecido nesta temática, principalmente. Porque estamos também neste sentido em relação a Sines, também passa pelo mesmo princípio de não percebermos bem o que é que pretendem fazer ao Porto e, afinal, qual é a estratégia, quando há uns meses atrás tanta alavanca se dava à volta daquilo que era o projeto para Sines. E gostaria de lhe deixar também uma pergunta de perceber, ao final de um ano, se considera Vossa Excelência ou não, que é importante e qual a visão que o Governo tem para uma eventual revisão dos tratados. Sim ou não a uma revisão dos tratados, se acha que é oportuno ou se mantemos o princípio que estava há um ano atrás. Depois, em relação à questão dos três eixos e da Europa aqui, saudar sem problema nenhum a postura que o Governo teve em relação à tentativa de negociação para a eleição ou para as eleições europeias, que ouviu todos os partidos de uma forma que nem sempre neste Parlamento tem acontecido, mas saudar o posicionamento do Governo nessa questão. E já percebemos que podemos ter, então, o voto antecipado, o que saudamos também, mas há algumas questões em relação às instituições europeias que nos têm preocupados. Já aqui foi falado hoje a ausência de um representante português no Tribunal de Contas Europeu, mas há uma questão, e eu sei a expressão do Partido Socialista em relação a este aspecto, porque vem dizer o Governo não nomeia ninguém, mas queria falar em relação ao Procurador Europeu. Se considera que é um embaraço ou não a forma como continuamos sem ter a apresentação das candidaturas e as audições nesta mesma Comissão terem sido suspensas, porque apesar do Partido Socialista dizer que o Governo não faz mais do que agregar candidaturas e depois remetê-las ao Parlamento, gostaria de saber se não considera isto um embaraço depois do que aconteceu com o juiz Ivo Rosa, que mais uma vez ficamos aqui meio baralhados e tendo em consideração que num passado muito recente, todas as entrevistas da ex-ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, inclusive, assegurava que a nomeação por parte do Governo e a convocatória desta Assembleia da República também vai neste sentido. Depois, é verdade que o Covid serviu para demonstrar muita consistência europeia, mas o Covid também serviu para justificar muita coisa mal feita que ainda hoje continuamos ao final de um ano e de repetidamente eu lhe ter feito a pergunta, continuamos sem resposta, que é concretamente em relação aos contratos que foram celebrados com a Pfizer, ainda hoje estes contratos continuam no portal da transparência do Parlamento Europeu, continuam truncados. E a realidade é que nós não percebemos porque é que continuam truncados e não percebemos porque é que é este esconder do quê que deu origem à compra de 9 vacinas por cada concidadão português, incluindo as crianças. É importante, de uma vez por todas, que tudo isto seja clarificado e seja desmistificado. A última pergunta que gostava de lhe fazer tem a ver com a relação do que falou também das políticas de migrações e de asilo, que tem sido uma batalha entre nós e que muitas vezes, ou quase sempre, estamos em desacordo, mas perguntar-lhe diretamente, considera ou não que a lei aprovada neste Parlamento, que determina a entrada, como determina, dos membros vindos e oriundos da CPLP, considera ou não
que é uma violação clara ao acordo para entrarmos no espaço Schengen. Considera ou não que estamos a violar o acordo do espaço Schengen da forma como estamos de porta aberta a permitir que a nossa fronteira esteja escancarada para determinadas origens que não fazem parte do espaço europeu? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. O Sr. Estado de Estado tem a palavra para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Bruno Nunes. Em relação ao H2MED, ao gasoduto dedicado ao hidrogénio, resultante do acordo, já o que houve de facto foi um acordo político entre Portugal, Espanha e França. Como sabe, não é de sumenos, uma vez que era um projeto que estava bloqueado, designadamente por objeção da França, a objeção essa que foi superada. O passo seguinte foi a apresentação de uma candidatura ao programa Connecting Europe Facility para financiamento desta infraestrutura, candidatura que foi apresentada em conjunto por Portugal, pelas autoridades competentes de Portugal, de Espanha e de França, com o apoio expresso da Alemanha, também é particularmente relevante o apoio direto e expresso da Alemanha a esta candidatura europeia, e neste momento aguardamos que haja uma decisão por parte da Comissão Europeia, numa primeira fase, quanto à qualificação deste projeto como um projeto de interesse comunitário, que permitirá depois ter acesso a financiamento por via deste programa. Portanto, é nessa fase que nos encontramos. Em relação ao Porto de Sines, é também uma peça essencial desta estratégia, porque, como sabe, Portugal está a apostar de forma muito significativa em ser digamos assim, um produtor e exportador de gases renováveis, em particular de hidrogénio verde, tirando partido das condições naturais muito vantajosas que temos, muito favoráveis, designadamente muita água, muito sol e a possibilidade de produzir hidrogénio verde, não só de forma ecologicamente sustentável, como a custo muito baixo, e, portanto, ser, como eu costumo dizer, uma parte da solução para as necessidades europeias, necessidades energéticas da Europa, através designadamente do hidrogénio verde, que é muito decisivo, em particular para aqueles setores económicos que têm mais dificuldade em eletrizar-se, ou em passar por um processo de eletrização, e, portanto, há, de facto, indústrias, há setores económicos em que a eletrificação não é tão fácil, continuam a depender do gás, mas se puder utilizar gás limpo, gás renovável, gás verde, em vez de combustíveis fósseis, em vez de gás natural, isso é, de facto, uma vantagem muito significativa. É nisso que temos vindo a apostar e, portanto, queremos tornar-nos exportadores, queremos tornar-nos um player neste setor. Para isso precisamos de vias de fazer chegar o hidrogénio verde à Europa. Uma delas é este pipeline, que falámos ainda agora, o outro é a utilização do Porto de Sines. E, portanto, designadamente, há um projeto muito importante neste momento, também candidato a projeto de interesse comunitário, portanto, a financiamento através do programa Connecting Europe Facility, de criação de uma espécie de pipeline marítimo entre o Porto de Sines e o Porto de Roterdão, para, no fundo, transportar por via marítima também gases renováveis para o centro da Europa, e este será, portanto, quer por via marítima, quer por via terrestre, serão duas formas de escoamento ou de canalização destes produtos para o resto da Europa, e isso será, de facto, uma oportunidade incrível em termos económicos para Portugal. Quanto à revisão dos tratados, fala-se revisão dos tratados em diferentes contextos, não é? Fala-se de revisão dos tratados, por exemplo, no contexto da concretização ou da implementação das propostas resultantes da Conferência sobre o Futuro da Europa. E, em particular, o Parlamento Europeu tem-se pronunciado no sentido de, para concretizar as propostas dos cidadãos formuladas no âmbito desta Conferência sobre o Futuro da Europa, a necessidade de abrir um processo de revisão de tratados. Sobre isso, o que temos dito é que os temas em que o Parlamento Europeu refere como implicando uma revisão de tratados e aqueles que resultam, de facto, das conclusões da COF, da Conferência sobre o Futuro da Europa, e que implicaria uma modificação dos tratados, são não só difíceis no sentido em que temas em que será complicado obter uma unanimidade para a revisão dos tratados, como são uma minoria no contexto global das propostas resultantes da COF.
E, portanto, o que temos dito é que para concretizar as propostas dos cidadãos, algo que é muito importante, em que a Europa deve estar focada, devemos centrar-nos, sobretudo, na concretização daquilo que é possível fazer no quadro dos atuais tratados, no plano legislativo, e há muito que é possível fazer, cerca de 90 e tal % das propostas da COF são concretizáveis no contexto dos atuais tratados, e, portanto, é aí que nos devemos concentrar, em vez de nos focarmos apenas num conjunto de 18 propostas que são, de facto, dificilmente consensualizáveis com vista a uma mudança de tratados. Mas, depois, o tema, enfim, não sei se de mudança de tratados, mas seguramente o tema da evolução institucional ou da reforma institucional da União Europeia coloca-se também a propósito de um outro tema ou num outro contexto, que é o do alargamento. E o que temos vindo a dizer é que, neste momento, há um número já bastante significativo de Estados, de países candidatos à adesão, à entrada na União Europeia, e a concretizar-se a adesão de todos eles, isso careceria, de facto, de uma evolução institucional quanto ao modo de funcionamento e de organização da União Europeia. Há processos de decisão que já são muito difíceis a 27, a 34, 35, 36 Estados-membros seriam muitíssimo mais difíceis. E, portanto, isso implica todo um processo de reflexão sobre que evoluções institucionais é que, quanto à governance da própria União Europeia, quanto ao funcionamento dos seus órgãos, quanto ao seu processo decisório, que evoluções é que isso implicará, e depois exigindo ou não uma revisão dos tratados, enfim, isso é, eu diria, é uma segunda fase. A primeira fase é refletir sobre como é que nos devemos preparar para este alargamento. Porque se tomamos a decisão, e já tomámos, de concessão do estatuto de candidato a vários países, então depois devemos ser sérios quanto a isso e consequentes. E, portanto, assumir que um dia eles entrarão. Não será amanhã nem depois da manhã, são processos longos, como é sabido, mas um dia entrarão. E, portanto, temos que nos preparar para isso. Só seremos sérios na reação que temos para com estes países às quais temos vindo a atribuir o estatuto de candidato, se depois formos consequentes, preparando-nos para o dia em que eles entrarão. E por isso temos que preparar esta reflexão, que poderá eventualmente originar uma alteração dos tratados, mas é algo em que temos que nos focar na criação desta capacidade de absorção por parte da própria União Europeia. Quanto ao Procurador Europeu, o Sr. Deputado, no fundo, antecipou já na sua pergunta. A minha resposta é muito simples. Resulta de uma lei desta Assembleia da República, aprovada na Assembleia da República, qual é o processo de indicação dos candidatos nacionais à Procuradoria Europeia. Isso está totalmente balizado na lei e o que está aí previsto é que quem indica os candidatos são os Conselhos Superiores, o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, o Governo não tem aí, de facto, intervenção. Claro que se me pergunta, eu preferiria que Portugal já estivesse em condições de indicar, no mínimo 3, candidatos ao Comitê de Seleção Europeu. Neste momento, como é sabido, porque houve 2 desistências, não estamos ainda em condições de fazer essa indicação e, por isso, foi solicitado aos Conselhos Superiores que voltem a indicar candidatos para podermos preencher este número de 3, que possam ser ouvidos aqui na Assembleia da República e sendo indicados à União Europeia. Mas esse processo, como sabe, resulta da lei, é uma lei da Assembleia da República que está em vigor, que disciplina de forma muito clara e muito concreta qual é que é o procedimento aplicável e em que não há intervenção do Governo. É, de facto, algo que passa pelos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público. Quanto aos contratos da Pfizer, já falámos várias vezes sobre isso. Naturalmente que toda a transparência e todo o escrutínio é importante e necessário. Agora, não tenho a menor dúvida que foi muito importante, como já há pouco disse, a medida corajosa que a Comissão Europeia tomou de avançar para a compra conjunta de vacinas. Isso, de facto, permitiu salvar vidas e, portanto, foi da maior importância. Quanto às questões depois administrativas e de contratação pública, naturalmente, devem ser analisadas e devem ser avaliadas. Quanto ao tema das migrações e do asilo, para ser totalmente claro, como o Sr. Deputado já referiu, aí há todo um mar que nos divide e creio que estamos talvez nos antípodas de posições a respeito destes temas, como tem sido visível em sucessivas audições anteriores. Quanto à pergunta concreta que coloca, vou ser absolutamente claro. É óbvio que, do ponto de vista do Governo, a lei de estrangeiros que foi aprovada nesta Assembleia da República não viola as regras do espaço Schengen, não viola o Código Schengen. Obviamente, senão não teria sido essa lei resulta de uma proposta de lei apresentada pelo Governo, o Governo não a teria apresentado se considerasse que estava em causa uma violação das regras de Schengen. E, portanto, não, obviamente, entendemos que não há qualquer contradição, não há qualquer violação das regras de Schengen por parte da lei de estrangeiros que está neste momento em vigor em Portugal.